Nessa aula vamos estudar a função exponencial. Vamos apresentar sua definição, vamos analisar como representar graficamente essa função e vamos analisar que tipo de problema é modelado por uma função exponencial. Inicialmente vamos relembrar aqui as propriedades das potências. Tá? A elevado a n, quando n é um número natural maior ou igual a 2, vai indicar um produto envolvendo n fatores iguais a a. Tá? Então, a gente define algumas potências especiais. O a elevado a 1 a gente vai dizer que é o próprio a. O a elevado a zero a gente vai dizer que é igual a 1, sendo que o a é diferente de zero. O a elevado a menos n, uma potência cujo expoente é um número negativo. Nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente, né? Fica 1 sobre a, tudo isso elevado a n. Produto de potências da mesma base, a elevado a m vezes a elevado a n. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, a elevado a m mais n será o resultado. E o quociente de potências da mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n, vai ser a elevado a m menos n. Conservo a base e faço a subtração dos expoentes. Quando a gente tem potência de potência, a elevado a m, tudo isso elevado a n. Então a gente multiplica os expoentes, a gente fica um a elevado a m vezes n. Quando a gente tem uma potência de um produto, quando a gente tem o a vezes b, todo ele elevado a n. Então a gente tem a elevado a n vezes b elevado a n. Quando a gente tem uma potência de um quociente, então eu tenho a sobre b, tudo isso elevado a n. Isso vai ser a elevado a n dividido por b elevado a n. E aí, quando a gente tem uma potência cujo expoente é uma fração, isso corresponde a uma raiz, tá? A raiz enésima de a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Bem, então, segue aí a definição de função exponencial. Uma função f de r em r, dada por f de x igual a b elevado a x, com a seguinte restrição: o b tem que ser um número positivo e diferente de 1, ela é chamada de função exponencial. Essa restrição, que o b tem que ser positivo e diferente de 1, é para que essa função fique bem definida. Se o b fosse 1, 1 elevado a qualquer número real daria sempre 1. Tá? Então, nesse caso, eu teria uma função constante. Tá? E se b fosse um número negativo, o sinal desse resultado estaria sujeito à paridade do expoente e a gente quer que a função ela esteja bem definida, a gente quer evitar esse tipo de problema. Então é por isso que a gente está definindo a função exponencial dessa forma: f de x igual a b elevado a x, com b maior que zero e diferente de 1. Bem, agora para a gente começar a entender como é que a gente representa graficamente a função exponencial, eu vou partir desse exemplo. F de r em r dada por f de x igual a 2 elevado a x. Uma maneira de você começar a perceber características do gráfico de uma função é atribuir valores para o x, calcular suas respectivas imagens por meio da função e marcar os pontos no plano cartesiano. Eu escolhi 5 valores inteiros só porque é fácil fazer conta com o número inteiro, mas você poderia ter escolhido quaisquer valores reais, já que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, escolhi lá, por exemplo, x igual a menos 2. Então, f de menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2. A gente sabe trabalhar com expoente negativo, eu inverto a base e troco o sinal do expoente, fico com meio elevado ao quadrado, que é 1/4. Para x igual a menos 1, f de menos 1 igual a 2 elevado a menos 1, que vai ser meio elevado a 1, que é meio. Tá? Para x igual a 0, f de 0 é 2 elevado a 0, que é 1. Para x igual a 1, f de 1 é igual a 2 elevado a 1, que é 2. Para x igual a 2, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Eu marquei esses pontos no plano cartesiano. Eu marquei os pontos aí, ó, de coordenadas menos 2 e 1/4, menos 1 e meio, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4. E aí eu percebo que para essa função, à medida em que eu aumento o valor de x, eu obtenho imagens cada vez maiores.
Bem, no segundo exemplo eu vou pegar f de r em r dada por f de x é igual a meio elevado a x. Tá? Então, quando eu trocar x por menos 2, eu estou escolhendo ali os mesmos inteiros que a gente escolheu antes para efeito de comparação. Eu poderia ter escolhido qualquer valor real para colocar no lugar do x. Estou escolhendo esses inteiros consecutivos para que a gente tenha uma ideia de como representar graficamente essa função. Então, quando eu troco x por menos 2, o f de menos 2 vai ser meio elevado a menos 2. Expoente negativo, inverto a base, troco o sinal do expoente, eu fico com 2 elevado a 2, que é 4. Então tem que marcar o ponto de coordenadas menos 2 e 4. Esse ponto está no gráfico dessa função. Quando eu troco x por menos 1, f de menos 1 vai ser meio elevado a menos 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Marquei lá o ponto de coordenadas menos 1 e 2. Quando x é 0, f de 0 vai ser meio elevado a 0, que é 1. Marquei o ponto de coordenadas 0 e 1. Quando eu troco x por 1, f de 1 vai ser meio elevado a 1, que é meio. Marquei lá o ponto de coordenadas 1, meio. E quando x é igual a 2, f de 2 é meio ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Marquei o ponto de coordenadas 2 e 1 quarto. Diferente do que aconteceu antes, tá? Agora eu tenho uma função decrescente. À medida em que o x vai aumentando, eu vou tendo imagens cada vez menores e imagens cada vez mais próximas de zero. Tá? Então vamos analisar como é que isso exprime uma propriedade da função exponencial. Bem, à esquerda eu peguei a função do exemplo 1, à direita a função do exemplo 2. E aí eu imaginei para os dois casos que eu efetuei aquelas contas para todos os números reais. Eu atribuí ao x todos os números reais, calculei suas respectivas imagens, marquei essa infinidade de pontos aí no plano cartesiano, e aí com isso eu obtive o gráfico de cada uma dessas funções. Eu vejo que a função f de x igual a 2 elevado a x é uma função crescente. À medida em que o x aumenta, eu tenho imagens cada vez maiores. Quando o x diminui, eu vou tendo imagens cada vez menores e cada vez mais próximas de zero. Nunca dá zero, porque 2 elevado a x não dá zero, para qualquer valor real que eu coloque ao x, nem dá um número negativo, por isso que o gráfico nunca passa para a parte de baixo do eixo x, para essa função. Para a função f de x igual a meio elevado a x, eu tenho uma função decrescente, ou seja, à medida em que o x aumenta, eu obtenho imagens cada vez menores e cada vez mais próximas de zero, sem nunca ser igual a zero, sem nunca ser um número negativo. Bom, então, resumo de conclusões que a gente tira a partir do estudo feito anteriormente. Se você tem uma função f de r em r dada por f de x igual a b elevado a x, essa função ela vai ser crescente se b for maior que 1 e ela vai ser decrescente se b for um número entre 0 e 1. Então isso significa justamente o seguinte, que se b é um número maior que 1, quanto maior o expoente que eu colocar nele, maior vai ser o resultado que eu vou obter. Só que se esse número b ele é um número entre 0 e 1, acontece exatamente o contrário. Quanto maior o expoente, menor o resultado que eu vou obter. É por isso que eu tenho essa classificação da função como crescente ou decrescente de acordo com a base que eu estiver usando na lei de associação dessa função. O eixo x é uma assíntota do gráfico de f. Tá? Esse termo assíntota está associado à seguinte ideia. É uma reta que a gente chega muito perto dela sem nunca tocar nela. É o que acontece justamente com o gráfico da função exponencial. A gente se aproxima muito do eixo x, tanto quando ela é crescente quando ela é decrescente, tá? Mas a gente nunca toca no eixo x. E além disso, a gente viu que o gráfico de f corta o eixo y no ponto de coordenadas 0, 1. Isso é evidente, porque se eu troco x por 0, tá? B elevado a 0 vai ser 1, para qualquer valor de b dentro das condições aí impostas
pela definição da função exponencial. E aqui o terceiro exemplo vai mostrar para a gente uma situação, problema, que é modelada por meio de uma função exponencial, que é tirado de questão antiga do Enem. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363, que multiplica e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, que x igual a 1 corresponde ao ano 2001 e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usada para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando que e elevado a 0,3 seja igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Aí tem as opções ali à direita. E aí eu montei uma tabela para a gente primeiro entender o problema, né? Nessa tabela a gente vê que tem uma correspondência entre o ano e uma determinada população dada por meio daquela lei logo no início do problema, né? Ele diz no problema que no ano de 2000 eu vou pegar aquela lei y igual a 363, que multiplica e elevado a 0,03x e trocar o x por zero. No ano de 2001, eu vou pegar essa mesma lei e vou trocar o x por 1. Foi o que eu fiz aí nessa tabela. Se ele quer saber qual é a população em 2030, então fica claro que eu tenho que pegar a lei dada no problema e trocar x por 30. Foi o que eu escrevi ali, ó. A população será, portanto, de 363, que multiplica e elevado a 0,03, que multiplica 30. Bom, agora vamos efetuar esses cálculos ali. Tá? Bom, primeiramente o que eu fiz foi o seguinte: multiplicar por 30, eu posso pensar que é primeiro multiplicar por 10 e depois multiplicar por 3. Quando eu multiplico 0,03 por 10, eu fico com 0,3. Tá? E aí, se eu tenho uma multiplicação no expoente, eu posso pensar que isso é uma potência de potência, ou seja, eu posso reescrever essa expressão desse jeito que está aí, ó, 363, que multiplica e elevado a 0,3, tudo isso ao cubo. Tá? Por que eu separei dessa forma? Porque no enunciado está dito que e elevado a 0,3 é 1,35. Tá? Então basta efetuar esses cálculos aqui, ó, 363 que multiplica 1,35 elevado ao cubo. Tá? Evidentemente que eu preciso de uma resposta aproximada para isso. 1,35 elevado ao cubo é aproximadamente 2,46. E ao multiplicar isso por 363, eu vou obter aproximadamente 893, ou seja, gabarito da letra E. Nosso último exemplo aí, tirado de prova antiga da AFA, a função real f, definida por f de x igual a que multiplica 3 elevado a x mais b, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo, eis o gráfico dessa função. Tá? E aí, o comando da questão está ali. Pode-se afirmar que o produto a vezes b pertence ao intervalo real, tem aí 4 opções para a gente decidir. E aí a coisa mais importante aqui nesse tipo de questão é justamente você entender o seguinte: se você tem um ponto que pertence ao gráfico de uma função, as coordenadas desse ponto são tais que a primeira coordenada é um elemento do domínio e a segunda coordenada é a sua respectiva imagem. Então eu identifico, por exemplo, que no gráfico dessa função que foi dada, o ponto de coordenadas 0 e menos 1 pertence ao gráfico dessa função. Ou seja, se eu pegar a lei de associação dessa função, trocar o x por 0, eu encontro como resultado menos 1. Fazendo essas contas, eu teria o seguinte: f de 0 igual a menos 1, ou seja, trocando x por 0 na lei da função, a que multiplica 3 elevado a 0 mais b igual a menos 1. Bom, 3 elevado a 0 é igual a 1, dessa forma, a mais b igual a menos 1. Eu tenho uma equação envolvendo aí o a e o b. Outro ponto que eu identifico que pertence ao gráfico dessa função, o ponto de coordenadas 2 e 8. Então, se o ponto de coordenadas 2 e 8 pertence ao gráfico dessa função, f de 2 é igual a 8. Ou seja, se eu pegar a lei de associação, trocar x por 2, eu encontro como resultado 8. Então, vamos lá. A que multiplica 3 elevado a 2 mais b igual a 8. Efetuando esses cálculos, eu terei que 9a mais b é igual a 8.
Tá? Isso faz com que a gente tenha um sistema de equações de primeiro grau com os valores desconhecidos A e B. Resolvendo esse sistema usando o método que você quiser, você encontrará como resultado A igual a 9 sobre 8, B igual a menos 17 sobre 8. O comando da questão era sobre o produto A vezes B. Então, ao efetuar esse produto, você vai encontrar como resultado menos 153 sobre 64, que isso dá aproximadamente menos 2,4. Esse número pertence ao intervalo da letra A.